Então, pessoal, quero falar com vocês sobre os princípios administrativos, constitucionais administrativos previstos na Constituição, no seu artigo 37, que é o famoso LIMP. Sempre cai na prova quais são os princípios expressos constitucionais administrativos. É o famoso LIMP, que você tem que decorar. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os princípios expressos na Constituição. E você, novamente, tem que saber na ponta da língua. O que significa cada um, eu vou dar umas dicas rápidas. Porém, antes disso, eu preciso dizer para vocês que esse rol aqui, de princípios, ele é um rol taxativo. Desculpa, exemplificativo e não taxativo. Por quê? Porque, além desses princípios, existem outros, previstos em outras leis. Por isso, esse rol de princípios são exemplificativos. Então, cuidado com pergunta na prova que diga, os princípios administrativos previstos no artigo 37, trata-se de um rol taxativo. Mentira, são exemplificativos. Pergunta para te enganar. Aí você quer perguntar, qual é a diferença de exemplificativo para taxativo? O que tem a ver? O exemplificativo significa o seguinte, que esses princípios aqui, eles são apenas o início, e existem outros, previstos em outras leis, por isso exemplificativo. Já quando se fala em taxativo, seria dizer que esses princípios são só eles e não aceitam outros. Isso seria um rol taxativo. De novo, estamos perante um rol exemplificativo. Por quê? Porque existem outros princípios. Então não vai me confundir rol taxativo e exemplificativo. Aí você quer dizer, Roberto, me dá mais um exemplo de rol exemplificativo e um exemplo de rol taxativo, para que eu possa visualizar. Outro exemplo de rol exemplificativo, o artigo 5º da Constituição. Lembra dos direitos fundamentais, individuais e coletivos? Existem mais direitos além do artigo 5º e todos os seus incisos? Existem. O artigo 6º, 7º, 8º, por aí vai. Então, o artigo 5º da Constituição é um rol exemplificativo. E um exemplo de rol taxativo, a lei dos crimes hediondos. Se alguém já leu lá, vai perceber que a lei de crimes hediondos traz um rol de crimes hediondos. E por que é taxativo? Porque só é hediondo o que está escrito na lei. Não cabe outros crimes serem chamados hediondos, é somente o que está na lei. Tudo bem? Ficou claro o que é exemplificativo, taxativo? Aqui estamos num rol exemplificativo. Então, o que seria a legalidade? De novo, não esqueçam, decore o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E o que seria legalidade? Quando a gente fala de legalidade, nós temos dois tipos de legalidade. A legalidade para o funcionário público e a legalidade para o particular. E o que seria a legalidade para a administração pública, que é o que a gente está analisando aqui? Significa que a administração pública só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Então a administração pública só pode fazer aquilo que está em lei. Ela não pode fazer uma licitação se não existe lei, ela não pode fazer nada que não esteja na lei. Então essa é a legalidade para a administração pública. E o que seria a legalidade para o particular? Só para vocês entenderem. Para o particular, significa que o particular pode fazer tudo aquilo que não é proibido na lei. Então é por isso que você pode fazer tudo o que você quer, desde que não seja proibido por lei. Quer ver um exemplo da legalidade para o particular? Quando você vai no McDonald's, você já viu uma placa escrito não aceitamos cheque, conforme a Constituição Federal? Por que está aquilo? Porque o McDonald's não é obrigado a aceitar o cheque. Por quê? Porque não existe lei dizendo, ó Mac, aceita o cheque. Então, legalidade para o particular. Ele pode fazer tudo o que ele quiser, desde que não exista lei proibindo. Legalidade para a administração pública. Ela só pode fazer aquilo que a lei permitir. Tudo bem? E o que é a impessoalidade? A impessoalidade significa que a administração pública não pode fazer distinção entre pessoas. Ela tem que atender à coletividade. Tá?
A moralidade é a boa-fé. A administração não pode ser imoral. O agente público não pode ser imoral, como a gente vê em muitos políticos, fazendo o que não pode com o nosso direito, com o nosso dinheiro. A publicidade, os atos da administração tem que ser público. Não pode ser ato escondido, como era na ditadura. Então, todos os atos da administração tem que ser público. Você tem o direito ao acesso, ressalvada as exceções. E a eficiência? A administração pública tem que ser eficiente. Para quê? Para reduzir gastos, contratar pessoas mais qualificadas. Ah, Roberto, é um exemplo de eficiência. Um edital de concurso. O que visa o edital? Contratar os melhores. Outro exemplo, a licitação. O que seria uma licitação? Quando está tendo uma obra, a licitação serve para a empresa contratar a melhor empresa que irá terminar a obra com o menor tempo, com menos dinheiro. Isso seria eficiência. E, portanto, esse seria o artigo 37 caput com seu famoso LIMP. Não esqueça do LIMP. Valeu.